Vamos passar agora para o debate sobre a Lei Maria da Penha e sua aplicação entre mulheres. Vou convidar aqui para a mesa a doutora Maria Domitila Prado Mansur, que é graduada em Direito pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Direito Civil e do Consumidor pela Escola Paulista da Magistratura, é juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, tanto na 16ª Vara Criminal quanto na Sanctus, setor de atendimento de crimes contra infante, idoso, pessoa com deficiência e vítima de tráfico interno de pessoas. É integrante da COMESP, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário de São Paulo e da Comissão de Combate ao Tráfico de Pessoas do Poder Judiciário de São Paulo. É também uma militante feminista e é uma honra ter a Domitila aqui, uma pessoa que eu admiro bastante também. Domitila, seja bem-vinda. A mesa é sua, se quiser falar sentado ou falar de pé, fique à vontade. A gente só tem a limitação da câmera. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite, doutor Rodrigo, meu amigo. Trabalhamos juntos. Obrigada. Na 16ª Vara Criminal, bons momentos, ótimos momentos. Muito bom revê-lo aqui. E é muito gratificante um convite desses para debater um tema importante e que é muito pouco debatido, porque até então sempre é uma questão, vamos falar sobre os relacionamentos homossexuais como uma questão genérica, e eu acho extremamente proveitosa a questão colocada de forma específica, até para que possamos identificar quais são as questões realmente que devam ser debatidas e que devam ser aprofundadas, para que nós realmente cheguemos ao espírito de solidariedade, de respeito, que é o objetivo principal da lei. Não posso deixar de cumprimentar a doutora Rita, que está aqui presente, que faz parte também comigo da campanha Compromisso e Atitude, em que estamos todos juntos pela formação de uma rede de enfrentamento da violência doméstica e familiar. E eu gostaria de iniciar cumprimentando a palestrante anterior, a professora Fernanda. Gostei muito, acho que podemos aproveitar bastante a experiência até para inovar nesse tema. Ela tem um estudo, já mostrou, bastante interessante, para dizer também como eu discordo desse uso reiterado de relacionamento abusivo. Não é essa a intenção da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, se for bem apreciada e de acordo com o ordenamento internacional e os tratados que foram ratificados pelo Brasil, nós podemos perceber claramente que é para ser entendido o relacionamento entre o relacionamento lésbico como de violência doméstica e familiar. Se houve uma agressão numa situação de violência doméstica, se houve uma agressão no relacionamento familiar ou se houve uma agressão numa situação de afeto que está em curso ou que já aconteceu. Então, essa situação é uma situação que, no meu entender, já se mostra muito importante. Nós começarmos a nomear a violência nessa situação, nesses casos, como previstas na Lei Maria da Penha e amparada pelo sistema protetivo que a Lei Maria da Penha nos oferece. O que o Dr. Rodrigo me propôs foi falar sobre as particularidades na aplicação da Lei Maria da Penha a casais lésbicos. Eu tentei falar um pouco do que nós temos, Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres.
para demonstrar que, independentemente do relacionamento, nós temos que fazer o corte de gênero. Se a pessoa foi agredida por estar na situação de mulher, a Lei Maria da Penha se aplica pelo gênero mulher. Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. Necessidade urgente de aplicação universal para as mulheres dos direitos e princípios no que diz respeito à igualdade, à segurança, à liberdade. Aqui nós vamos falar sobre a liberdade sexual, que muitas vezes é repetida na Lei Maria da Penha, e aí o direito de todas nós e de todos nós escolhermos a nossa felicidade sexual. Se nós vamos nos relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, se nós seremos hétero e, nesse panorama, recebermos a proteção estatal. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a Convenção do Belém do Pará, que considera a violência contra a mulher como violação grave aos direitos humanos. Isso é muito importante, até para que não se fique repetindo relacionamento abusivo. A ofensa à integridade física, moral, sexual, psicológica contra a mulher é violação a direito humano, e assim deve ser considerado, no meu entendimento, e acho também da professora. E temos vários outros tratados que foram ratificados pelo Brasil, Convenção de Istambul, em que nós podemos perceber normas dirigidas ao Estado para que ajustem o ordenamento jurídico às peculiaridades dos povos. Com relação à Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, havia uma preocupação muito grande com as indígenas, que eram constantemente estupradas nos povoados, sem uma fiscalização legal, sem um ordenamento, e às vezes já tinham até em mente que era uma conduta normal e sem necessidade de regramento. Havia também uma preocupação com os relacionamentos homoafetivos. Havia também uma preocupação com a instalação de varas especializadas. E nós terminamos por ter a Lei Maria da Penha, que é uma lei moderna, é uma lei com várias possibilidades de proteção e que, sim, precisa de alguns ajustes, mas que vem se demonstrando uma lei eficaz para os fins a que se destina. Temos algumas convergências com relação à Espanha, Portugal e França. Nesses países todos se reconhece que a mulher está numa situação de vulnerabilidade, e algo que eu gosto de dizer é que a mulher, ela está numa situação de vulnerabilidade não porque ela é vulnerável sempre, porque ela sempre será mais fraca, mas é uma vulnerabilidade naquele momento em que se verifica a agressão, e por isso é uma vulnerabilidade situacional. Isso eu conversava com o Dr. Fabrício, porque é difícil, às vezes, as pessoas falarem, então como que num relacionamento entre duas mulheres vai dizer que uma delas é mais vulnerável do que a outra? Então, qual é a vulnerabilidade situacional? Eu acho que aí já pode ter uma situação. E por que não, naquele mesmo relacionamento, em uma situação, uma delas ser vítima de violência doméstica familiar, e numa outra situação, a outra também se apresentar como vítima? Por que essa situação se apresenta? Porque nós crescemos, nós fomos formados e formadas numa sociedade extremamente patriarcal. Nós sabemos disso, isso toda vez que nós falamos sobre a Lei Maria da Penha é algo que se coloca, em que o homem se apresenta como o mais forte na relação, aquele que estabelece os contornos de conduta, e nesse panorama a mulher
acaba se desenvolvendo e nessa situação ela vai estabelecendo qual o gênero que ela vai se identificar. Mas isso não quer dizer que ela vai esquecer, que ela vai deixar para trás todos esses valores que ela recebeu durante a sua fase de construção de personalidade. Aqui eu falo novamente sobre os direitos humanos, e no artigo 1º da Lei Maria da Penha, que se fundamenta no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, nós já vemos que fala sobre a mulher e que também remete ao artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3º, sobre a dignidade da pessoa humana. Sempre falando sobre a dignidade da pessoa humana. O tratamento digno é o que se espera e é um dos princípios fundamentais, se não o mais importante, da Constituição Federal. Então, qual é o objetivo principal da Lei Maria da Penha? Evitar e prevenir e impedir a violência de gênero. E os direitos humanos se apresentam numa sociedade justa como uma condição. É assim que nós temos que ver, inclusive para justificar o porquê de a Lei Maria da Penha incidir nesta ou naquela situação, neste ou naquele relacionamento. O conceito de gênero. Aqui eu tomei a liberdade de negritar a unidade doméstica, se existe um relacionamento na unidade doméstica, se existe uma intenção de introduzir esse relacionamento na família. Aqui também nós ouvimos o quanto é difícil assumir um relacionamento homoafetivo na família. Isso também contribui para acentuar a vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade situacional, ela acaba tomando contornos de maior... ela se torna mais sensível. Por quê? Já é difícil, e às vezes nem é tão difícil, mas a pessoa que está naquele relacionamento acha que vai ser tão difícil explicar para a família ou trazer para a família essa situação, e às vezes está numa situação de violência e acaba ficando naquela situação de violência e se tornando ainda mais vulnerável. Questão de ciúmes, acaba não saindo da relação, agressões físicas, e não quer contar. Às vezes nós ouvimos aqui contar para amiga, mas às vezes nem para amiga quer contar, com medo de sair daquela relação, ou de não ser compreendida, ou de ter que revelar para a família aquele relacionamento homoafetivo. E isso porque eu estou sendo, ainda que eu estou querendo me economizar, né? Porque é que eu vou representar o alvo das críticas que eu quero receber, o Estado. Porque o Estado tem que estar sensível ao que vai chegar, que é um relacionamento entre duas mulheres, em que uma delas está mais vulnerável por essa situação de receio, não saber como vai ser recebida essa situação, esse relacionamento, que não é um relacionamento conforme o que a sociedade entende como mais regular, como mais visto. Hoje nós já vemos os casais abertamente, andando de mãos dadas, mas nós sabemos que existe o preconceito. É fácil chegar um casal de lésbicas chegar numa delegacia de defesa da mulher para relatar uma situação de violência doméstica? Será que as delegadas, os delegados entendem que uma mulher numa relação dessa natureza recebe a proteção da Lei Maria da Penha? O meu entendimento é que sim. E esse entendimento deve ser replicado por quem entende que sim, inclusive para que essa vulnerabilidade não fique cada vez mais acentuada.
e para que os direitos humanos não sejam arranhados e para que finalmente a Lei Maria da Penha chegue ao seu objetivo, que é a proteção integral da mulher, para que cheguemos a um patamar de igualdade, claro, respeitando as desigualdades. Quais são as desigualdades? As desigualdades físicas, as desigualdades emocionais. Ninguém é igual a ninguém. Esse que é a questão. Mas todos nós devemos ser respeitados dentro das suas desigualdades. A relação íntima de afeto também está prevista no artigo 5º. Então, isso não quer dizer que a agressão deva ocorrer na unidade doméstica, na família. Basta que exista essa relação que una essas duas pessoas de forma afetiva e que essa relação ainda exista ou tenha terminado e dê causa a essa agressão por conta do gênero. O gênero designa os papéis, os comportamentos, as atribuições que uma sociedade considera específicos para homens e mulheres. Pesos e importâncias diferenciadas. Códigos de conduta introjetados por educação diferenciada. O que tanto se fala, menino faz isso, menina faz isso, e que hoje nós tentamos tanto mudar, porque eu tenho 3 filhas meninas. Quantas vezes eu falo, você não prefere fazer isso que são... Você não é menina, você não prefere fazer? Depois eu penso, por que eu estou falando isso? Deixa ela fazer isso, ela gosta tanto de fazer... Ela gosta, qual que é a questão? Porque cada um vai formando a sua personalidade. Eu nunca fui uma pessoa eu nunca gostei de boneca, nunca gostei de brincar de boneca. Eu sou hétero, mas o fato de eu não gostar de brincar de boneca, imagina se a minha mãe tivesse toda hora, fica brincando de boneca, fica brincando de boneca, fica brincando de boneca. Isso é algo que incomoda. Então, a gente tem que ter essa liberdade de não ter toda hora a pessoa ficar condicionando ao comportamento, porque existe uma designação de papéis e comportamentos pré-estabelecidos pela sociedade. E o que acontece? Qual foi a consequência desse pré-estabelecimento? Uma situação das mulheres de fragilidade. Então, remuneração mais vantajosa para homens, poucos lugares reservados para as mulheres em posições de comando. Em certos países, aborto forçado, mutilação genital feminina e os graves casos de violência contra a mulher. E, infelizmente, nós temos que citar o nosso país como o 5º país do mundo em morte de mulheres. Lamentável posição, que infelizmente é a nossa. País extremamente violento contra as mulheres. Isso sem falar da violência contra a população LGBTI, que já é até caso de denúncia nas cortes internacionais. Aqui eu citei 2 manifestações uma do ministro Marco Aurélio, outra da ministra Carmen Lúcia, enfatizando a importância da Lei Maria da Penha e mostrando o quanto é importante que a sociedade se una e abrace essa legislação de forma ampla, de forma irrestrita e tendo a coragem de entender qual realmente é a finalidade, sem colocar restrições, sem colocar entendimentos que possam limitar esse alcance. A inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha já foi afastada. Claro que sempre haverá muita discussão, os temas são amplos. Eu mesma atualmente estou diante de uma questão de competência entre vara de crimes contra crianças e vara de violência doméstica familiar contra a mulher, no caso de meninas, pensando
o que fazer. Então são situações novas que sempre se apresentam, mas tentando chegar à conclusão de que os direitos humanos, a situação da mulher como ativa e participante da sociedade, com direito à vida, à felicidade, ao respeito, à solidariedade, às opções, deve ser sempre respeitado. E aqui eu coloco a afirmação, não é uma questão. E se alguém discordar, pode discordar. Aliás, se eu falar alguma coisa que alguém discordar, ou se alguém quiser fazer alguma colocação, me explicar alguma coisa, mesmo porque eu, num ambiente que muito pouco eu conheço, por isso que eu trouxe alguns livros, até se eu precisar consultar, e depois vou ter acesso à mídia do dia inteiro. Todos e todas nós conhecemos vítimas de violência contra a mulher. Faltou um C aí. Alguém nunca viu nenhuma vítima de violência contra a mulher? O vizinho que bate na vizinha, o pai que agrediu a mãe, a gente mesma. Nós fizemos muitas palestras na periferia e a maioria das vezes, no final, sempre vinha alguém: ai, doutora, queria falar uma palavrinha. Tem uma amiga que ela... Aí contava a história, tal, pedia instrução, qual que era... Eu sempre mandava para a Defensoria Pública, a situação toda, procurando a doutora Rio. A gente encaminha. Aí depois, no final, qual que era a questão? Ai, doutora, a senhora sabe que sou eu, né? Ela: eu sei, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Dentro das suas possibilidades, você vai achar o caminho, tudo tem seu momento. Então, é muito difícil. Agora, veja como é mais difícil. Eu imagino como deve ser mais difícil num casal em que a vulnerabilidade é mais acentuada, contar que é vítima da violência. Por quê? Tem essa questão cultural, a ideologia patriarcal e essa violência que transcende as relações pessoais e vai para as instituições, que é o que nós temos comentado. A violência nas faculdades, a violência no local de trabalho, em que os homens acabam alçando cargos mais elevados, ainda que não tão merecidamente. Eu tenho uma colega, nós fizemos a prova de seleção para o mestrado, que eu não cheguei nem na metade, na PUC, e ela falou para mim que ela não ia conseguir passar porque um dos examinadores falava que mulher que tinha filho não conseguia chegar até o fim e ele preferia os homens. Bom, por sorte ela foi escolhida e ela é mestre, doutora e tem pós-doc em Coimbra. Eu não sei se isso é algo que muitos dos outros que estavam aí viram. Então, essa questão do esforço não se mede porque a pessoa é mulher ou se é homem, pelo menos no meu ponto de vista, e sim da característica pessoal de cada um. Nós temos a violência do homem contra a mulher, nós temos a violência do Estado contra a mulher, e nós temos a violência de países em conflito contra as mulheres e meninas. Isso é algo que nós vemos todos os dias. Interessante que nós vemos como também nos momentos de conflito as populações mais fracas sofrem tanto. A escolha, claro, recai no mais fraco. Mas como a violência é tão cruel e como é tão difícil que ela termine, como é tão difícil impedir a reiteração, a repetição. A proposta de estabelecimento dos direitos humanos na Carta da ONU, com assinatura pelos países e após uma solução consensual, extraconsensual, é muito boa. Esperemos que um dia nós tenhamos uma adesão maciça
a respeito disso, inclusive com relação aos direitos humanos das mulheres. Aqui nós temos as questões das violências, a violência física, conduta que ofende a integridade e saúde corporal, psicológica, dano emocional, diminuição de autoestima. A questão da diminuição da autoestima é muito flagrante. E isso é algo que eu também pude constatar no relato da professora que me antecedeu. Querendo que a companheira na relação se sinta menor, até para que naquele relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, uma delas possa se sentir mais e comandar a relação, trazendo esse resquício de educação patriarcal. Isso é sim uma forma de violência. Aí eu pergunto, isso eu ouvi. Não que eu não concordei, porque eu não estava lá, né? Mas por que não levar esse assunto como uma situação de violência à DDM, ao Poder Judiciário? A resposta 1 eu já dou. Porque não vai ser respeitada, porque não vai ser bem processada. Só que a resposta 2 deve a lei prever essa formalização de agressão psicológica. É uma violência psicológica. Algo que me incomoda muito é a falta do costume que nós temos de exigir das autoridades constituídas os nossos direitos. Então, se foi mal atendida na delegacia, ao Ministério Público. Não foi bem atendido? A Defensoria Pública. E vamos, em algum momento vai ser bem atendido. Não foi bem atendido no Judiciário? No Ministério Público. Em algum momento vai ser bem atendido. Em algum momento vai ser bem atendido. Agora, só essa prática é que vai realmente deixar de lado o relacionamento abusivo e abrir espaço ao reconhecimento da violência doméstica e familiar contra a mulher no relacionamento entre lésbicas, com a confirmação da incidência da Lei Maria da Penha. Não deixar passar. Por quê? O deixar passar, ele abre as portas para outra agressão, e para outra agressão, e para outra agressão. E essas outras agressões, elas podem, infelizmente, chegar ao feminicídio, que por tão importante, entrou como uma forma, não é correto falar, tão técnico falar, mas entrou no 121, é uma forma qualificada de morte de pessoa, crime hediondo, com causas de aumento, ficou até mais severo do que outras formas de homicídio qualificado, pela reiteração e pelo que virou comum a morte de mulheres no Brasil, pelo gênero mulher. Então, morte de mulheres, aqui eu estou falando tudo pelo gênero, feminicídio, morte de mulheres negras, lésbicas, crianças, meninas. Então, não podemos deixar de exigir a atuação do Estado em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial. Há casos em que aquela raiva no relacionamento, aquele desejo de vingança, chegamos ao extremo, é tão grande que um dos participantes do relacionamento quebra a casa inteira. Isso é uma questão, além de patrimonial,
porque nós sabemos o quanto é difícil, o quanto nós passamos por um momento delicado e o quanto a formação de um patrimônio é custosa, o quanto isto arranha o nosso coração. Ver uma vida quebrada por conta de uma disputa de afeto. Então, tudo isso é colocado como causa de uma ação estatal. E a violência moral, que é extremamente grave, e inclusive hoje é muito discutida, por quê? Disseminada pelas redes sociais, naquela situação que não tem volta. Às vezes eu vejo algumas situações em YouTube, Facebook, Instagram, que eu fico pensando como as pessoas têm coragem de colocar aquilo, porque já viram uma situação, primeiro, que não tem volta. Outro dia eu tinha um policial tentando me explicar, falava, mas ele tirou. Eu falava, mas ele tirou. Ele falou, não, mas não é questão dele tirou. Uma pessoa que pegou, depois colocou. E a outra que guardou, vai tirar e vai colocar. E a promotora, então, oficia para tirar. Eu falei, não adianta oficiar para tirar. Ele vai oficiar, vai tirar, e vai outro, vai colocar. Então, tudo isso, aí o que nós vamos fazer? Vamos conversar, vamos falar. E claro que não é aquela situação, então tudo vai parar na justiça, tudo vai ser resolvido assim, vamos acabar com todos os relacionamentos. Não é nada disso, eu adoro relacionamentos, sem questão. Claro que nós temos que conversar, todo mundo tem suas discussões, mas nós temos que saber o que realmente passa do aceitável. Nós temos que fazer uma reflexão do que é aceitável e do que não é aceitável. Mas para isso nós precisamos do auxílio das nossas mestres, professoras, pesquisadoras, sociólogas, para nos explicar e nos conduzir, porque às vezes nós estamos num relacionamento que nós nem mais sabemos o que pode e o que não pode. Aqui, sujeito passivo da violência contra a mulher é a mulher. Não importa qual a opção sexual dela. Direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. De novo, no artigo 5º, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, e o parágrafo único reafirma: as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Há alguma dúvida de que casais lésbicos não sejam amparados pela Lei Maria da Penha? Mas há. Eu não tenho, mas não é uma opinião unânime, nós sabemos. Mas eu vejo que cada vez a resistência cede. Mas a letra da lei traz a resposta. A resposta é a lei. Eu li um trecho da doutora Adriana Ramos, que é uma juíza espetacular, minha amiga do Rio de Janeiro, que ela dizia, mas esse é um livro, foi um dos primeiros livros que ela me presenteou, e ela mudou de opinião depois, que sim, se a mulher, no caso de transgêneros, tivesse mudado o nome, ela já mudou de opinião, para nós vermos como o direito se movimenta, como a sociedade também tem que contribuir. O que é um papel dentro de uma situação dessa? E aqui nós vamos ver algo interessante. Então, a identificação da vítima. Opinião minha. Lésbica. Aqui eu limitei, porque também eu quero que vocês entendam que eu não tenho esse conhecimento todo que vai ser falado aqui. Quero me aprofundar mais, mas eu também não quis falar muito, sob pena de falar algo incorreto, até se eu falar alguma coisa que não tenha tanto a ver, por favor, me ajudem. A lésbica, transexual masculino, o heterossexual. A mulher heterossexual, tudo aqui falando de mulher. Por conta do princípio da liberdade sexual, construção do gênero no decorrer da vida
E até, se nós temos o reconhecimento de união homoafetiva pelo ordenamento jurídico pátrio, quando há o descumprimento de um dever, ou melhor, a infração a um tipo penal, a prática de um crime, por que não aplicar a legislação pertinente? Se o próprio ordenamento jurídico reconhece a relação homoafetiva como geradora de direitos e obrigações. E aqui, com orgulho, apresento esse julgado, que é um julgado pioneiro em um mandado de segurança, Tribunal de Justiça, relatora Elia Mioca, em que ela bom, depois a gente não é nada contra mim. Eu estou pensando, será que eu fiz alguma coisa para saber lá? Bom, doutora, licença. Ali, a senhora apontou lésbica, transexual masculino e heterossexual. A senhora está falando do gênero, no caso, seria transexual masculino ou mulher trans? Aí eu fiquei até meio na dúvida, mas eu pesquisei. Esse transexual masculino, porque até é o que combina o julgado, olha, é o sexo masculino, mas é o gênero feminino. Então seria mulher trans. Então é a mulher trans. Isso. Agora eu vou corrigir. É que na terminologia. Então, mas sabe... na terminologia do Catálogo Internacional de Doenças, chama-se transexual masculino, então, a mulher trans. Mas isso então ainda o homem não foi trans ele não modificado. está englobado? Homem trans, acho que Sexo feminino? Do sexo feminino. aí eu vou falar outra colocação. Vou fazer outra colocação. Que é a identidade de gênero. Aí eu vou te responder agora, mas depois a gente pode retomar. Se ele foi agredido por conta do gênero feminino, sim. Aí a gente vai aplicar esse julgado ao contrário. É, mas aí que a gente tem que ter essa visão ampla. Nesse acórdão aqui, foi um mandado de segurança, e ele não é votação unânime. Foram 3 desembargadores de uma das câmaras do tribunal. Foi 2-1. Desculpa. Então, eu fiquei na dúvida, eu também achei estranho esse transexual masculino, mas aí eu fui ver no livro da doutora Camila. Vocês conhecem a doutora Camila? A doutora Ana conhece. Ela é a juíza da Vara da Violência na região norte. E ela tem esse livro, ela é mestre e doutora pela USP, Transsexualidade e Direitos Humanos. Fortemente recomendo, é difícil, mas... E o que eu achei, eu até vou ver de novo, mas eu achei isso, que é o sexo feminino, mas o gênero, o sexo feminino, o sexo masculino, o gênero feminino. Por isso que eu coloquei assim. Até Aí é a mulher trans. É a mulher trans. Então, o transexual masculino é a mulher trans. Não. Não, mas essa é a terminologia. Mas é a mulher trans. Não sei. É a mulher trans. Não sei se não, É a mulher trans. No âmbito legal, mas o da saúde Para o judiciário, é isso. São equivalentes. Precisa ser modificada a terminologia. Mas eu vou colocar, eu já vou corrigir. Já vou anotar aqui para corrigir. É difícil. Aliás, eu acho que é muito mais... eu acho muito mais correto mulher trans. Não é? Porque fica estranho, não parece? Porque está parecendo que está falando de um homem. Não é? É complicado, né? Porque a gente está falando aqui de mulheres trans e ninguém falou de homens trans. Eles não são colocados como homens na sociedade. Eles não são tratados como homens. Então, mas aí é que é a questão. Como eles querem ser tratados? Eles querem ser identificados dessa forma, mas como? Não eles sejam de fato. Eles ainda sofrem como homens. Então, mas a ideia é que eles sejam tratados como eles querem ser tratados. Mas não é suficiente se a gente está falando de Lei Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha só se aplica para mulheres. Gênero feminino. E aí o sexo é irrelevante. Ele é relevante se for considerada
considerado o gênero mulher ou o sexo biológico mulher. O sexo biológico, pelo que nós conversávamos, por essa construção social introjetado nesse crescimento, e pelo gênero feminino, pela forma que a pessoa quer ser reconhecida e se sente e se apresenta. Nos casos do homem trans, em que a pessoa que praticou a violência entende que aquele homem trans é uma mulher porque nega essa identidade, a gente não poderia aplicar a Lei Maria da Penha por um erro de tipo. Então, a violência decorre porque a pessoa que praticou a violência entende que aquela outra pessoa é uma mulher, por conta do sexo feminino. Por um erro de tipo, a gente não poderia fazer essa interpretação? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Com certeza, com certeza. Os homens trans, quem praticou o estupro entende que é uma mulher, tanto que ele praticou o estupro corretivo. Eu acho que aí nesse caso a gente poderia nesse entendimento. Com certeza, com certeza. E nesse acórdão, em primeira instância, o juiz negou a medida protetiva. Disse que nesse caso não tinha a mulher trans não tinha direito à medida protetiva. E o tribunal concedeu a segurança, cassou a decisão de primeiro grau e deu as medidas protetivas, dizendo que o primeiro, no caso sexo, diz respeito às características biológicas do ser humano. Tinha o nome masculino no documento, dentre as quais a impetrante usou aqui, que eu acho muito bacana, fez uso da lei estadual, que a pessoa pode se identificar como quer se identificar, né? O doutor Rodrigo sabe. Chega preso, eu sou juíza criminal, porque eu não sou juíza criminal, estou falando de lembrar da pena, mas sou juíza criminal. Eu pergunto, se eu percebo, às vezes não percebo, aliás, foi o doutor Fabrício que me ensinou, se eu percebo que eu estou diante de uma mulher trans, ou de um homem trans, ou de homossexual, ou que quer ser de alguma forma chamado pelo nome social, eu pergunto, o senhor, a senhora tem direito a ser identificado socialmente? E todas as vezes acabam dizendo que querem ser chamados pelo nome que se apresentam socialmente. E aqui a doutora Elia Mioca fala a impetrante, não falou o impetrante. A impetrante não se enquadra, enquanto o segundo, no caso o gênero feminino, se refere à construção social de cada indivíduo. E aqui a impetrante pode ser considerada mulher. E concedeu as medidas protetivas. E aqui eu respondo também como que nós estamos nos posicionando na aplicação da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos. Então é assim que eu espero realmente que o tribunal continue se conduzindo. O agressor não é porque eu esqueci, não. O agressor, sujeito ativo da violência contra a mulher, pode ser o homem ou a mulher, pode ser qualquer um. O homem, a mulher, o Estado. Aqui está em branco para que nós possamos refletir. A articulação, também vou falar rapidamente, porque eu sei que vai ser alvo de discussão durante a tarde. Apoio médico, social, psicológico, jurídico, isso é alvo dos nossos pensamentos da campanha Compromisso e Atitude, Rede Articulada, Defensoria Pública, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, esferas de governo, promoção de pesquisas, estudos, integração. Um sozinho não faz nada. É muito difícil ter em mãos uma situação e não saber para onde encaminhar, o que fazer.
Quem abrigar? A questão do abrigo, né? Para onde encaminhar uma relação que não tem mais como se manter, a lésbica que precisa ir para um abrigo, é para qualquer abrigo que a gente pode mandar? Então, nós precisamos dessa articulação da rede para dar o atendimento adequado e humano. As medidas protetivas, que eu acho extremamente importantes, e é bom que nós usemos muito, é o coração da Lei Maria da Penha, é o que impede que situações mais graves aconteçam. Elas podem ser aplicadas de forma isolada, acumulativamente, podem ser trocadas. Tem uma situação muito interessante que o agressor ou a agressora não podem não podem notificar a ofendida. Então não pode chegar para o agressor ou a agressora e falar: olha, comunica que a sua parceira que foi concedida a medida. Não, é ela que tem que saber. Então, a Lei Maria da Penha, ela age de uma forma protetiva. As mais comuns: afastamento do lar, suspensão de posse ou restrição do porte de armas, que é muito importante, proibição de determinadas condutas. A tal afastamento, que é a mais famosa, né? Proibição de contato, afastamento, frequentação de determinados lugares, essa proibição de contato também pelo WhatsApp. Aqui nós temos a restrição, suspensão de visitas aos dependentes menores. Aqui também falo dos casais lésbicos que têm crianças, que têm filhos. Nós podemos a regulamentação de visitas. Eu fixo pensão no plantão, não fixava antes, mas agora eu fixo. Ainda que um salário mínimo, se eu não tiver meios outros, porque é difícil manter as crianças, o guardião manter, ou a guardiã manter as crianças até uma outra decisão, e até para que saiba que existe uma situação ali a ser regulamentada. Bom, aqui são as questões de encaminhamento, a recondução ao lar, se um ou uma está no lar, e o juiz entender que não é a situação mais justa, ali o juiz tem que ver qual que é a situação que mais se apresenta adequada naquele momento. É uma decisão rápida, muito difícil, mas que às vezes, se não concedida de forma adequada, pode piorar muito a situação. Então eu sempre penso, o que vai ser pior, dar ou não dar? E peço muita luz, muito esclarecimento, leio nas entrelinhas e temos que seguir em frente para tentar resolver e não piorar a situação. Às vezes, o afastamento acaba não colocando mais lenha na fogueira, né? E dá até para uma conversação mais calma futura. Aqui são as questões relacionadas às medidas protetivas, que nós discutimos bastante, se o descumprimento dá ensejo ao crime de desobediência. Agora tem um crime específico de desobediência em caso de descumprimento de medida protetiva. Eu entendo que o descumprimento de medida protetiva é caso de prisão preventiva, sim, até para que a lei tenha a força que merece. Até para que nós saibamos que é uma lei que não é simplesmente de orientação, mas que ela tem uma força de regulamentação de direitos muito forte. A questão da suspensão condicional do processo é altamente discutível, porque se por um lado ela permite que aquele casal continue mantendo um relacionamento e naqueles 2 anos o agressor cumpra as condições e ao final ele não vai ser processado, ele não vai correr o risco de ser condenado, não vai ter antecedentes criminais, aquele relacionamento pode voltar à normalidade. Por outro lado, esse agressor vai saber
que isso que ele fez não é uma conduta tão grave e ele vai reincidir. Então, o que temos para os agressores e para as agressoras, agora que eu pensei, né? Olha, outra coisa que a gente tem que pensar. A conscientização do agressor e da agressora, para que saiba se conduzir. Nós já temos os cursos de conscientização do agressor e a reincidência é muito pouca. Claro que tem crimes que são inviáveis. Não vamos fazer um curso de conscientização do agressor para um autor de delito de estupro. Não dá. A tentativa de feminicídio. Não dá. Agora, tem crimes que dá. Um crime de dano, um crime de ameaça, dependendo. Aí o juiz, o defensor público, o promotor de justiça, o advogado vai avaliar como que aquela situação vai se desenrolar. Naquele casal, vamos supor, é composto por pessoas que não estão se dando bem, houve uma situação que configura crime, mas existe um relacionamento social bom, nunca ninguém praticou um crime ali, existe a possibilidade de uma recomposição, vai continuar o processo, ao final existirá uma sentença, mas a possibilidade de essa pessoa voltar à delinquir, se ela participar desse curso de conscientização do agressor e da agressora, diminui bastante. Ação penal pública incondicionada a lesões corporais. Então, praticou lesão corporal, não importa se é leve, grave ou gravíssima, narrou para a autoridade policial, acabou. Não tem como se retratar, o processo vai seguir. Isso é muito importante. Não pode arrepender, não é assim, porque o que se vê é que mesmo em casos de lesões leves, se nada for feito, isso pode gerar uma situação bem pior no futuro e a lei cairia no descrédito. Pontos para o debate que eu deixo para reflexão: suspensão condicional do processo, sim ou não? Descumprimento da medida protetiva, se é crime, desobediência ou não? Conceder ou não a medida protetiva, se afronta o direito constitucional de ir e vir? Extensão do conceito de vítima à luz do artigo da Lei Maria da Penha e dos fins sociais da lei, acho que é o que mais se ajusta ao que conversamos hoje. Necessidade de elevação das penas, a lesão corporal ameaça vias de fato, as penas são muito brandas. Proibição de regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, são propostas que tentamos levar ao Congresso Nacional para alteração. A reparação civil é algo que eu gosto muito, porque numa situação de crime, ao final, numa sentença de procedência, o reconhecimento de um dano moral com a condenação ao pagamento de indenização é algo muito eficaz e que não para empobrecer ninguém, não para enriquecer o outro lado, mas é algo que reconhece que a situação tem uma gravidade, e aqui eu gostaria de ouvi-los e ouvi-las sobre outros pontos que acham importantes para nós deixarmos uma outra oportunidade para debate. Não sei se acabou o nosso tempo. Se alguém quiser falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Deixa eu deixar para o final. Desculpa, vamos deixar para o final. Então, se alguém quiser deixar algum outro ponto interessante para debate, ou não concordou com alguma coisa, quiser fazer algum esclarecimento. Ninguém? Concordou? Seu coração se acalmou? Não, por quê? Mas qual que é a sua hipótese específica? Não específica, mas assim, um exemplo. É sabido que ela tem origem no sexo, correto? Então a gente coloca
mulher trans... Não, precisa. É preciso estar transmitindo. Aí o pessoal não escuta. Então, a violência de gênero, ela tem base no sexo. Então, a gente coloca aqui a mulher trans e ignora o homem trans. A gente está falando de um agressor. É irrelevante pro agressor como a pessoa se identifica. Tá, então... Ele não vai respeitar a pessoa. Bom, então eu acho que agora eu vou acalmar seu coração. Como você chama? Natália, acho que agora eu vou acalmar seu coração. Você está fazendo a pergunta que é feita com relação à não aplicação. Se eu não entendi, você fala, tá? Se alguém achar que não entendi. A não aplicação da Lei Maria da Penha aos homens. Aos homens trans. Não, vamos supor que hoje a gente estivesse só falando aos homens. Necessariamente a eles. É necessariamente a eles? Somente a eles. Porque a Lei Maria da Penha, ela se aplica às mulheres. Sim, mas quem é mulher? Quem é mulher? A mulher é aquela que é biologicamente mulher ou aquela que, por uma construção psicológica, se sente mulher. Mas a mulheridade, homem e mulher é definido pelo gênero? O conceito? Não só pelo gênero. Hoje nós estamos refazendo e abrindo mais espaço, mas necessariamente é por isso. Todas as construções de gênero são baseadas nisso. A violência de gênero, ela tem a relação com o sexo. Então você chega à minha discussão com o Dr. Fabrício, que eu sabia que ia ter essa discussão. Você, sabe que você chega, que eu perguntei para ele assim, Dr. Fabrício, será que ninguém lá vai me perguntar assim? Então não é injusto se numa relação... Eu não sei se é o caso, se você pensou. Numa relação, se as duas mulheres, biologicamente, se são duas mulheres, vamos supor, duas pessoas do sexo feminino, se sentirem homens, para nenhuma delas eu posso aplicar a Lei Maria da Penha. É essa que é a sua questão? Também. Então, No caso, assim, eu acho que ela... Como nós estamos falando de lesbianidade, tem muitas coisas que nós não discutimos ainda. Como, por exemplo, como essa questão de gênero afeta as lésbicas. Nós falamos muito de lésbicas masculinas, mas como assim lésbicas masculinas? O que isso quer dizer? Então, aí isso eu vou perguntar para você. Para mim, o que eu pensei, o que eu refleti? A lésbica masculino, do jeito que você falou, é a que na relação se comporta como gênero masculino? É o que dizem. Eu discordo, não é completamente, mas é o que as pessoas dizem, né? Então, eu também discordo. Porque depois, ao final, eu cheguei à conclusão... Agora, é isso que eu não queria, porque se eu falar errado, vocês vão ficar com raiva de mim. Mas eu vou falar, ela veio aqui para falar bobagem. Fala assim mesmo. Doutora, acho que o que ela está falando é assim, por exemplo, existem os homens transexuais, certo? Deixa eu ver se eu estou entendendo o que o que ela está falando. Existem os homens transexuais, que biologicamente têm uma vagina, né? Mas tem o seu gênero, sua identidade de gênero é masculina. Aí é o caso que a colega lá de trás colocou. Se é um caso, por exemplo, de estupro corretivo, que um homem cis veio e me agrediu, por exemplo, eu sou um homem trans, tenho uma vagina, mas sou um homem trans. Um homem cis veio e me agrediu por conta desse meu sexo biológico. Entra na Lei Maria da Penha? Não sei se é isso que a colega estava querendo dizer. Sim. Sim? Você já tinha... Eu acho que a gente limita muito. Sim. Quanto ao estupro. Sendo que a violência... Não pode limitar. Não pode Exatamente. limitar. Mas todas as vezes que nós falamos sobre violência com homens trans, a gente fala o estupro. Não é só o estupro. Sim. Não é somente o estupro. Não. Não mesmo. Então a gente precisa... Ali deveria ter também homem trans pra gente falar sobre isso. A gente tá aqui falando sobre lesbianidade e aí nós abrimos um pouco pra falar sobre mulheres trans. Tá bom. Como assim, né? Então a gente tira o transexual e só deixa transexual. Deveríamos falar só Então eu quis caprichar tanto que eu acabei pondo lá o masculino. Se eu tivesse deixado transexual, ia ter dado certo. É uma construção. Eu acho que ao invés de tirar... Não, adorei, porque...
ao invés de tirar, deve colocar os dois. Transexual masculino e feminino, tá bom. E travesti também. O travesti eu esqueci, mas eu ia colocar. O travesti A travesti. A travesti. Ou então eles deveriam colocar só Vamos na fazer visibilidade. uma sugestão? A gente passa para Lívia e depois a gente faz o debate com as três aqui na frente. Aí a gente... Aqui eu agradeço e eu deixo uma frase que eu gosto: quem habita este planeta não é o homem, mas os homens, a pluralidade ali da Terra. Que é de Hannah Arendt. E assim, a gente fala todas, agora não pode, né, ficar falando, mas então aqui o homem entende o homem, a mulher, dança. Queria falar, né? Obrigada, gente.